E dentro desse estudo de hoje, dentro dessa palavra, 24 horas para uma vida extraordinária, nós temos aqui alguns versículos e algumas propostas pelo escritor bíblico. O que nós precisamos fazer, o que é necessário que seja feito para que possamos passar assim um dia tranquilo, mesmo vindo os aborrecimentos, mesmo vindo as contrariedades, mesmo surgindo o imprevisto, como encarar este dia? Quem sai para trabalhar e encara esse ônibus, encara esses trens, encara o metrô, sabe o quanto é difícil. E às vezes eu fico agradecendo a Deus pela vida daqueles que saem para trabalhar e à noite estão aqui na igreja. Porque não é fácil, não é fácil. Só o transporte, só a ida e a vinda do serviço já é extremamente cansativo. Sem contar os dissabores lá no setor de trabalho. Sem contar alguma coisa que nós ouvimos no setor de trabalho, coisa esta que não caiu bem no nosso coração. Então, 24 horas para uma vida extraordinária. De imediato, nós estaremos relendo o Salmo 90, versículo de número 12, foi o que nós lemos no princípio, falando-nos assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O escritor está pedindo ao Senhor Deus sabedoria, uma sabedoria vinda dos altos céus para enfrentarmos essas situações, enfrentarmos tantos aborrecimentos. Irmãos, o que não falta hoje em dia é aborrecimento. É dentro de casa, é fora de casa. Você liga a televisão, você fica aborrecido com algumas coisas que você assiste, algumas coisas que você ouve. Os pais ficam contrariados com alguns filhos ou com os filhos. Os filhos às vezes não entendem a preocupação do pai ou dos pais e se entristecem naquele dia. Então nós vivemos dias assim, dias estressantes, vamos colocar assim. Dias estressantes. Existem coisas que você gostaria de resolver, mas você não consegue resolver. Humanamente falando, você não consegue resolver. E aí a nossa atitude é entregar nas mãos do Senhor. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, me ajude. Mas nunca falar para o Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas agradecermos sempre o Senhor pela oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. As oportunidades de agradecimento. No versículo seguinte, que está em Eclesiastes 3:1, nos fala desta forma: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há uma ocasião para todas as coisas. E o escritor sagrado, dentro desse capítulo, ele fala que é tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar. E nós estamos vivendo esses dias. Hoje, pelo menos, o dia não foi assim. Se eu me deixasse levar pelo que aconteceu comigo hoje, eu confesso aos irmãos que eu não estaria aqui. Se eu me deixasse levar pelo que aconteceu comigo hoje, eu não estaria aqui. Mas nós buscamos força no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, encontrar força, buscar força no Senhor, para nós enfrentarmos essas dificuldades. Por isso que o escritor, ele fala aqui em Eclesiastes: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então tem momentos que você está sorrindo, mas tem momentos também que você talvez venha a chorar. E o choro é algo normal na vida de um cristão. Às vezes nós imaginamos o seguinte: sou evangélico, sou um cristão, sou um servo do Senhor, e um crente não chora. Por que não chora? Chora sim, Senhor. Ainda ontem, terça-feira, eu estava aguardando por uma pessoa ali na esquina de onde eu moro,
Daqui a pouco saiu alguém lá do hospital, mas já saiu, você desceu a escada chorando, e chegou do lado de fora, caiu, não aguentou mais, caiu. Aí foi amparado por um parente, obrigado. Foi amparado por um parente, e logo eu ouvi ela gritando, minha mãe, aí imaginei logo, Jesus, atua na vida dessa menina, dessa senhora, porque perdeu a mãe. Fiquei ali, passou mais 30, 40 minutos, saiu uma outra pessoa pela outra porta, desesperada também, desesperada. Mas existem momentos que você também se alegra, né, Fabinho? Tem dias que é dia de alegria também. Agora, o difícil é você equilibrar essa situação. O difícil é você conviver com uma situação igual a essa. Por exemplo, na vida de alguns pregadores, na vida de um pastor, tem dia que na parte da manhã, na parte da tarde, está fazendo sepultamento. E à noite está num aniversário. E tem que usar uma palavra no aniversário. Então você tem que pegar com o Senhor uma orientação e ter um certo equilíbrio. Um equilíbrio emocional. Você tem que estar com os pés no chão, porque se você não estiver com os pés no chão, irmãos, nós não aguentaremos. Nós não aguentamos. Se você não pedir a direção de Deus para certas situações que ocorrem em nossas vidas, ou que você tem que lidar, você não aguenta, você surta. Você pode surtar a qualquer momento. Existe um escritor, inclusive ele já até morreu, é falecido, Miles Moron. Ele diz o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. É uma vida sem propósito. Eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. O que ele quer dizer aqui com esta vida sem propósito? É você não buscar a direção de Deus para o seu dia a dia. Amanheceu o dia, amanheceu. Passou a tarde, anoiteceu. E você deixou passar o dia, assim como, sabe, como se nada tivesse acontecendo, se não existisse um Deus. Como se não existisse um Deus. E aí tem, nesse slide seguinte, fala assim: como viver um dia extraordinário? Como viver um dia extraordinário? Aí nós vamos começar a observar, a preencher na nossa folha, o que nós precisamos fazer quando nos deparamos com essas situações adversas, com esses probleminhas, problemaços que surgem na nossa vida, no nosso dia. O que fazer? Às vezes você está bem alegre em casa, sorridente, contente, bate no telefone: fulano, tem uma notícia para te dar. Pronto. Aí você já fica assim meio apavorado, meio assustado. Nesse primeiro ponto nosso aí, para os irmãos preencherem, está escrito assim, ó: comece pelo mais... A palavra aí é importante para vocês preencherem, ok? No slide que eu passei lá para o João, ele já está completa. Já está completo. Então vocês colocam aí a palavra para vocês preencherem, é importante. Comece pelo mais importante. Mais importante. O que o escritor, o que Pedro, ou melhor, o que Marcos, ele nos fala aqui no capítulo 1, versículo 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Observe que de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Qual é o ensinamento para cada um de nós aqui quando fala: comece
pelo mais importante. O mais importante, eu sei que às vezes você acorda assim já em cima da hora, já no laço, igual o pessoal fala. Já no laço, já está na hora de ir para a escola, já na hora de ir para trabalhar. Mas se você colocar um despertador para pelo menos uns 10 minutos antes do teu horário normal de acordar, comece o dia orando. Jesus, o Senhor Jesus, ele nos dá esse exemplo aqui. E aqui ainda fala assim, ó, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Existe uma igreja na Coreia do Sul. Antigamente o nome do pastor era Paul Yong-Shu. Antigamente o nome dele era Pong Yong-Shu. Mas hoje em dia o nome dele é David Yong-Shu. Na igreja dele lá na Coreia, ele tem lá a igreja muito grande. Pensa-se em milhares e milhares de membros. Milhares e milhares de membros da igreja dele. A igreja que ele pastoreia. Tem assim compartimentos como se fossem cavernas, salas, né? Muitas salas. E naquela igreja, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no horário local, lá no horário deles, você vai e encontra pessoas orando. 3, 4, 5 horas da manhã, as pessoas estão orando. Muitos vão ali orar antes de ir trabalhar. Antes de pegar uma condução para ir trabalhar. Acordam bem mais cedo e vão para aquele lugar para orar. Lá na Coreia do Sul. E aí, nós começamos a observar na nossa vida. Aqui o corre-corre é tão grande. Você está fazendo uma coisa, Antônio, e já está pensando na outra que você já vai fazer. Já está pensando uma coisa agora, fazendo uma coisa agora, já pensando do que você vai fazer daqui a pouco. Está fazendo algo importante hoje, já está fazendo um planejamento para amanhã. Então o nosso dia parece que 24 horas é pouco para cada um de nós. Mas nós precisamos seguir essas orientações do Senhor Jesus. Separe um tempo, comece o dia orando. Mas não é aquela oração assim, deitado na cama, Jesus, muito obrigado por este dia, muito obrigado. Não, levanta ou ajoelha, sabe? Mas ora, agradeça ao Senhor, entregue o teu dia ao Senhor. Então quando ele fala aqui, comece pelo mais importante, o mais importante tudo bem que tomar bênção ao pai e à mãe, isso é extremamente importante, não tem nada de errado de você tomar bênção o pai ou a mãe primeiro, mas antes de sair de casa, ore, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu despertei, e agora, Senhor, eu quero ficar debaixo da tua cobertura durante este dia, que tu possa me dar uma cobertura espiritual neste dia, que tu possa me proteger neste dia, me guardando, me livrando na ida, na minha vinda. Mas existem situações que nós fazemos aquela oração flecha, né? Aquela oração direta. Tchum. Mas no que nós estamos tratando aqui é você se colocar diante do Senhor naquele momento de 5 minutos, 10 minutos e orar. Quando você está assistindo, quando nós estamos assistindo futebol, 10 minutos passa rápido demais. Principalmente se o seu time estiver perdendo. Mas 10 minutos de oração parece que é uma coisa que não vai, parece que é uma eternidade. Parece uma eternidade. Mas separe um tempo e comece pelo mais importante, que é a oração. Jesus, ele nos dá este exemplo aqui, que nós precisamos orar. E tudo bem, você ora quando você vai tomar café, você ora quando você vai tomar café pela manhã. Mas eu falo daquele momento assim, sozinho, o teu momento a sós com Deus. Teu momento a sós com Deus. E a oração é algo que está ficando assim um pouco para trás, parece que está se perdendo no tempo. Parece que está se perdendo no tempo a oração.
Algumas pessoas já não valorizam tanto a oração. Se nós que somos adultos, se nós que já somos, vamos dizer assim, veteranos de vida cristã, não orarmos, os nossos filhos, observando-nos, eles também não estarão orando. E que geração nós teremos a nível de igreja? Que geração que nós teremos? Às vezes eu estou aqui da frente orando, fecho o olho para orar, mas às vezes eu abro um olho, né? Eu abro um olho assim em meio à oração, eu vejo algumas pessoas na hora da oração, saindo, levantando e saindo. Se há algo assim, extremamente importante, que alguém chegou no seu ouvido, você veio lá de fora correndo, você, aconteceu alguma coisa contigo, ou na tua família. Tudo bem que você pare ali, Deus vai entender, e você vai sair. Mas tem gente que no momento da oração, momento do apelo, às vezes estamos fazendo um apelo, fazendo um convite para a pessoa aceitar a Jesus, algumas pessoas levantam e como se não estivesse acontecendo nada, sabe, saem assim lá andando, sai do santuário. Então parece que a oração está sendo, nós estamos vivendo, alguns estão vivendo assim, a igreja do Senhor Jesus está vivendo um período, as pessoas falam, a igreja está ficando fria, mas não é a igreja que está ficando fria, porque nós é que somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então um avivamento tem que começar por mim. Um avivamento tem que começar por cada um de nós. A busca incessante pelo poder do Espírito Santo, a ação, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, ou na vida da igreja, tem que começar por mim. Tem que começar pela cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Mas se nós não orarmos, se nós não seguirmos, se muitos não seguirem as orientações do Senhor Jesus, vai ficar difícil o teu dia, vai ficar difícil lá no seu setor de trabalho, ou no trajeto, né? No trajeto para o trabalho, vai ser difícil lá no trabalho, vai ser difícil no trajeto de volta para casa, vai ser difícil quando você chegar em casa, porque quando nós não oramos, nós estamos assim, muito vulneráveis às coisas ruins que vêm acontecer em nossas vidas. Nós somos muito vulneráveis e qualquer coisa você se irrita, qualquer coisa você já explode, você sabe, já não tem a paciência. Então se nós começarmos o dia orando, tirando um tempo, Senhor, continue me abençoando, mas nesse dia eu quero que esteja comigo, igual eu falei alguma ocasião aqui na igreja, a nível de leitura bíblica. Você quer ter um dia também excelente? E se você conseguir, se nós conseguirmos colocar em prática pelo menos 5% do que nós lemos, poxa, será excelente para cada um de nós. É o livro de Provérbios. Se nós lermos um capítulo por dia, Provérbios tem 31 capítulos. Então você vai ler Provérbios o mês inteiro, o mês que tenha 31 dias. Você vai ler Provérbios o mês inteiro. E se você ficar os 12 meses lendo Provérbios, você vai ler 12 vezes, não, muito mais que 12 vezes, né? Você vai 365 vezes o livro de Provérbios. 365 vezes. Porque a cada dia tu lê um capítulo, no outro dia tu lê outro, no outro 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Então, durante o ano inteiro você estará lendo o livro de Provérbios. E se nós colocarmos em prática isso, se pelo menos 5% do que nós lemos, do que nós iremos aprender no livro de Provérbios, já vai ser algo de extrema significância em nossas vidas. É isso, lê Provérbios, tire um capítulo por dia e também ore. Não esqueça da oração. A oração é o fator preponderante no nosso dia. A partir do momento que você ora, sabe, o Senhor te fortalece, Ele te fortalece, te dá condições de enfrentar algumas coisas que você talvez venha a ver ou ouvir naquele dia, mas por causa da oração.
O segundo ponto, valorize isso para que você tenha um dia extraordinário. Valorize os encontros em seu caminho. Então a parte a ser preenchida aí são os encontros. Encontros. Valorize os encontros em seu caminho. Aí nós temos o texto em Lucas, capítulo 19, versículo 5, que fala assim, ó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero hoje ficar em sua casa. O que nós podemos observar dentro dessa ideia aqui de valorize os encontros em seu caminho? Jesus estava passando por Jericó. E ele viu Zaqueu, pôde ajudar a Zaqueu. Creio que ele aprendeu, mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu alguma coisa com Zaqueu, porque as pessoas sempre têm alguma coisa a nos ensinar, e nós sempre teremos alguma coisa a aprender, ou repassar, melhor dizendo, teremos alguma coisa a repassar para as pessoas que nós depararmos na rua, que nós encontrarmos na rua. E nós convivemos com pessoas dentro de casa, no trabalho, na fila do banco, no mercado. Então valorize os encontros em seu caminho. Olha a oportunidade que Jesus teve quando encontrou com Zaqueu, quando viu Zaqueu. Jesus falou assim: olha, desce depressa que hoje me convém pousar em sua casa. Então precisamos também, para que tenhamos um dia extraordinário, sabe, na medida do possível, se alguém der um espaço, fale do amor de Deus para essa pessoa. Você não vai, lógico, no ônibus bater no ombro de uma pessoa e falar assim: olha, eu tenho um versículo para você, olha, eu gostaria que você me ouvisse. Não, espere uma oportunidade. Se alguém der uma fechada no ônibus ou no teu carro, você pode conversar com a pessoa que está ao seu lado. Se o trem de repente avariar, e o pessoal, quem está acostumado a andar de trem, sabe que esses trens de Belford Roxo, de Japeri, qualquer coisa estão variando, né? Variou, o pessoal pula de uma plataforma para outra. Então, e as pessoas ficam irritadas. É uma oportunidade que você tem, que nós temos, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Às vezes até dentro da própria igreja, nos corredores, no pátio, nós encontramos um irmão que está assim, passando por alguma dificuldade, e às vezes o irmão está na igreja, veio à igreja, mas está passando assim por um momento difícil. Então valorize os encontros em seu caminho. Aproveite as oportunidades que o Senhor coloca para você. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. Se você quer ir mais rápido, aqui é um provérbio africano. Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então não desperdice a oportunidade. Não desperdice. Quando você estiver sozinho com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu filho, ou com seus pais, aproveite aquele momento para falar do amor de Deus, para conversar os dois a respeito, meditar num versículo. Vamos ler a palavra de Deus? Eu estive lendo esse versículo hoje. Olha, esse versículo falou profundamente ao meu coração. E leia para o esposo. O esposo tem que ter paciência, a esposa tem que ter paciência para ouvir. Sentar e ouvir, porque a esposa de repente pode estar ensinando algo ao esposo, ou Deus está usando a esposa para falar algo ao esposo, ou Deus está usando o esposo para falar algo à esposa. Então não perca a oportunidade. Às vezes ficamos em casa o dia inteiro. Alguns ficam em casa o dia inteiro. Mas é só programas que, apesar de que meio de semana, dificilmente você tem um programa evangélico. A não ser, né, de duas igrejas, da Igreja Universal e da Igreja da Graça. Você tem meio de semana, essas duas igrejas na televisão. Mas fora isso, tem muitos programas, e as pessoas às vezes se envolvem com esses programas. Quer ver Decora, uma coisa assim. Quer ver aquele Masterchef, quer ver A Fazenda, quer ver tudo.
Mas não aproveito o tempo, nada de errado. Quem gosta de ver Decora, quem gosta de ver Masterchef, quem gosta de assistir The Voice, isso é com cada um tem a liberdade, né? Nós estamos livres para fazer o que nós quisermos. Mas, ao invés de perdermos tempos, ou então de estar dando um tempo maior para aquilo ali na televisão, vamos sentar um pouco, conversar a respeito da Bíblia. É tão bom quando um casal conversa, estuda a Bíblia junto, ambos crescem. Os filhos também, se pararem para ouvir, eles crescerão também. Aqueles que têm a oportunidade de ter um amigo que é novo convertido, é uma oportunidade que Deus está dando a você, de você acompanhar aquela pessoa. Eu tenho um sonho que um dia Deus ainda há de realizar aqui nesta igreja. Mesmo depois que eu sair dessa igreja, eu tenho um sonho que Deus ainda há de realizar este sonho. É quando alguém se converter nessa igreja, um irmão da igreja que mora perto, ou um amigo, fala: pastor, eu vou acompanhar esse irmão, eu vou acompanhar essa irmã. Deixa comigo, porque eu vou dar uma cobertura espiritual. Serei o discipulador desta pessoa, ou a discipuladora dessa pessoa. Por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Às vezes um vizinho se converte, uma vizinha se converte, e você só vê ela aqui na igreja. Você não passa um zap, muitos não passam um zap, ou não telefona, para saber como está aquela pessoa. E aí, como é que você está? Está firme? Porque na conversão é igual às primeiras 24 horas de vida, quando um bebê nasce. As primeiras 24 horas, o inimigo faz de tudo, sabe, para tirar o teu foco, para tirar, sabe, a visão que Deus te deu em relação ao reino dele. As primeiras 24 horas. Então aproveite esse momento, aproveite essas oportunidades quando o Senhor coloca alguém no seu caminho. Não desperdice essa oportunidade. Chama o esposo para conversar mesmo. Olha só, chega aqui, senta aqui. Vamos aqui. Eu encontrei aqui nesse texto. Olha o que eu descobri aqui nesse texto. Chama o esposo para ler, chama a esposa para ouvir. Mas é aproveitar os momentos, não deixar o tempo passar assim. Ah, mas pastor, o meu esposo não é evangélico, ou a minha esposa não é evangélica. Aí você mesmo pega esse tempo, sozinho com Deus, de orar, de ler a palavra, e permita que Ele veja você lendo a Bíblia. Porque Ele vendo você lendo a Bíblia, é um testemunho que você está dando. E Ele está vendo que você está em comunhão com Deus. Então não desperdice a oportunidade. Deus tem colocado, sabe, propositalmente pessoas ao nosso lado. Deus tem colocado propositalmente pessoas ao nosso lado. E às vezes nós não percebemos. Tem um pastor lá no curso, eu conheci ele lá. Ele chegou para mim hoje, falou assim: estava te procurando, estava procurando o pastor. Aí, o que foi, mano? Aí ele sentou no meu lado, ele é um cerimonialista, esse é o nome, cerimonialista. Ele prepara tudo, ele sabe, para as autoridades que estão chegando. Aí ele chegou e começou a conversar comigo a respeito da Bíblia. Estava quase na hora, eu estava mais preocupado do que ele. Falei assim, vai bater a hora de começar a aula e ele está aqui conversando comigo. E ele sentou ao meu lado e começou a conversar sobre a Bíblia. Falou assim: olha, nós estamos vivendo tempos difíceis. Como é que está na sua igreja? Vocês estão orando pela nação, orando pelo nosso país? A igreja está evangelizando, porque a nossa igreja lá tem trabalhado, tem evangelizado, tem trabalhado nas células. E ele não perdeu a oportunidade de conversar, de trocarmos uma ideia a respeito do evangelho, a respeito da vida eclesiástica, a respeito da igreja. Ele não perdeu a oportunidade. E o auditório já estava assim, lotado. O auditório já estava lotado. Mas ele chegou ali, sentou ao meu lado e começou a conversar comigo. E sabendo que eu era pastor, que eu sou pastor. Mas ele não perdeu a oportunidade. Sabe, como se estivesse assim: olha, leva a igreja a orar mais, pastor. Leva a igreja, incentiva a igreja a orar mais.
conversando comigo. Eu gostei muito da palavra daquele pastor. Em terceiro lugar, não perca o foco. Não perca o foco de sua real missão. Não perca o foco de sua real missão. Ok? Em João 4,34, a palavra nos fala dessa forma. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Repetindo ou relendo, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, não perca o foco de sua missão. Muitas pessoas estão perdendo o foco do Evangelho. Muitas pessoas estão perdendo o foco da missão, da sua missão dentro do reino. Em algumas igrejas, parece que os encontros não passam de entretenimentos, quando na realidade deveria manter o foco. Por que nós estamos aqui? Para nós cultuarmos a Deus. Por que nós estamos aqui? Para, através da nossa oração, através da minha oração, através da oração de cada um irmão, pedir ao Senhor, pedir que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração dos nossos visitantes, trabalhando no coração, trabalhando na vida do nosso irmão, da nossa irmã que não está bem de saúde. Então não podemos perder o foco e não podemos perder também a nossa real missão. Jesus, ele é bem claro, fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E será que todas as igrejas do Senhor na face da terra estão fazendo a vontade daquele que te comissionou, que te chamou, que nos chamou? Será que todos os cristãos estão fazendo a vontade de Deus? Ou será que é só o fato de nós estarmos reunidos? É só o fato de nós estarmos assim, assistindo a alguma coisa? Então aproveite esse momento para não perder o teu foco. Qual é o foco? Qual é o meu foco? O foco você pode falar assim: não, o meu foco é o meu estudo. Amém, que é o teu estudo. O meu foco é a minha profissão. Amém, que é a tua profissão. Mas não perca o foco daquilo que o Senhor Jesus te chamou, daquilo que o Senhor Deus te chamou para fazer. Não perca o foco. E também não perca a real missão. A tua missão. Qual é a minha missão? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? Dentro da igreja dele, dentro do reino dele instalado na face da terra. O que Deus espera de mim? O que Ele quer que eu faça? Irmãos, eu quero bater numa tecla pela 1000ª vez. Não existe cristão na face da terra que não tenha um dom. Todos os cristãos têm um dom, pelo menos um. Você tem um dom. Você tem. Agora eu tenho que buscar. Alguns dos irmãos aqui já fizeram o teste dos dons, né? Alguns já fizeram os testes dos dons. Mas eu tenho que buscar este dom, sabe? Eu tenho que descobrir qual o dom. Quando eu falo buscar, é descobrir o meu dom. E uma vez que eu descubro qual é o meu dom, eu trabalhar neste dom para que eu possa contribuir ainda mais dentro do reino de Deus. Porque a missão que Deus te deu está incluído o dom. Ele te deu um dom para que você pudesse servir a outras pessoas. O dom não é para você. É para você servir outras pessoas, para nós servirmos outras pessoas, para nós abençoarmos outras pessoas. Então eu não posso perder de vista a missão que Deus deu para mim. Eu tenho que estar buscando, sabe, buscando cada vez mais. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Porque senão vai ser um entra e sai na igreja o tempo todo. Vai lá embaixo, volta, vai lá embaixo, volta, vai lá embaixo e volta. Parece até que nós estamos vivendo, está calor, mas parece que nós estamos vivendo num deserto. Eu não sei, tanta sede dá nas pessoas. Eu parece que toma, acho que é Lasix. É Lasix para pressão? Eu não sei que tanto que as pessoas vão ao banheiro. Não sei, incrível, uma coisa que é difícil de entender.
No momento de culto, quando há uma necessidade, alguém está com necessidade, não tem, você vai mesmo, tem que ir. Mas às vezes não tem necessidade. E as pessoas, sabe, tá como se tivesse assim, às vezes fica mais concentrado assistindo uma partida de futebol do que tentando ouvir o que Deus está querendo falar. Às vezes fica mais assim atento, sabe, em alguma coisa na televisão, alguma notícia na televisão, do que Deus tem a falar no coração. E aí, sabe o que acontece? O tempo vai passando, essas pessoas não crescem, elas ficam estagnadas, como se fosse essa planta aqui, ó. Isso aqui é artificial, isso aqui não desenvolve. A mesma coisa são muitos cristãos, não desenvolvem, mas não desenvolvem mesmo, porque elas não têm um foco, não têm uma missão. Em 1 Coríntios 9:26, a palavra ainda nos fala desta forma: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então o apóstolo Paulo está falando que ele tinha uma missão, que ele tinha um alvo, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia, sabe, o propósito de Deus na vida dele, o que Deus esperava dele. E nós precisamos entender o que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Deus não quer que Cláudio venha aqui para a igreja apenas para estar pregando, venha para estar aqui pregando. Não apenas isso. Deus não se alegra e não quer que nós estejamos aqui na igreja, vim às quartas-feiras, eu vou por ir. Eu não tenho nenhum intuito de crescer. Não tenho nenhum intuito de crescer, eu não tenho nenhuma vontade de crescer. Onde posso chegar? Vamos supor, tem vários irmãos aqui na igreja que, vez por outra, eles emendam a noite com a madrugada, vai dormir quando o galo está cantando, estudando, debruçado assim em cima de um computador, se preparando para um concurso, porque tem um foco. E quando eu tenho um foco, eu me dedico àquilo. Então, na busca incessante pelo crescimento, nós precisamos também estar buscando a Deus, assim, da mesma forma. Bom, tá bom desse jeito. Culto dia de quarta-feira, para quê? Não vou crescer nada. Você não vai crescer, de repente, com um Cláudio falando. Mas, de repente, Deus está querendo falar a você. De repente Deus fala de uma forma totalmente especial ou exclusiva ao teu coração. É uma oportunidade que você tem para crescer. Quarto lugar, fala assim, ó, desenvolva a cultura da gratidão. Desenvolva a cultura da gratidão. Aí para preencher também, gratidão. Em João 6,11, a palavra nos fala desta forma: então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. É interessante que o Senhor Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas, mas é a gratidão a Deus. Sou grato ao Senhor pelo que Ele tem feito por mim. Sou grato ao Senhor pela casa que Ele me deu. Sou grato ao Senhor porque hoje eu tive a oportunidade de comprar uma roupa. Sou grato ao Senhor porque hoje eu amanheci e amanheci bem. Sou grato ao Senhor porque eu cheguei do trabalho, retornei do trabalho da empresa e retornei bem. Ser grato, o apóstolo Paulo mesmo fala, em tudo dai graças. Então desenvolva a cultura da gratidão. Se você quer ter um dia extraordinário, também coloque isso na sua vida. Desenvolva essa cultura da gratidão. Muito obrigado, Senhor. Às vezes eu falo que lá em casa, eu falo assim, o meu filho é mais crente do que eu. Às vezes eu fico pensando, esse camarada é mais crente do que eu, o meu filho mais novo. Se vai no mercado, se compra lá 1 quilo de cenoura, quando chega em casa, primeira coisa, peraí. Vamos agradecer a Deus. Agradece a Deus. E começa a agradecer a Deus pelo aquele, estou exemplificando, 1 quilo de cenoura. Tudo por tudo. Quando sai, para orar. Não, vamos orar primeiro. Quando volta, vamos orar.
Quando vai comprar alguma coisa, quando chega em casa, obrigado, Jesus. Quando ele não ora assim, quando ele não ora em voz, faz aquela oração, ele fala pelo menos assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então desenvolva a cultura da gratidão. Da gratidão. Teu filho está aí, tua filha está aí. Perfeitos. Perfeitos. Está morando debaixo de um teto. Você morando em casa alugada, mas pelo menos você está tendo dinheiro para pagar o aluguel. Você está morando na casa própria, agradeça ao Senhor também, porque você tem um teto, a tua casa está com goteira, de repente está chovendo mais dentro do que do lado de fora, mas agradeça a Deus porque você tem uma casa. Tem uns irmãos aí que trabalham lá no Rio, e vê o quanto de pessoas que ficam deitadas pelas calçadas, né? Quantas pessoas dormindo debaixo de viaduto nas calçadas. É uma coisa incrível. É uma coisa terrível de ver. Uma coisa terrível de ver, irmãos. Então agradeça ao Senhor pelo emprego. Muitos falam essa miséria de salário que eu ganho. Que miséria de salário, isso é bênção, irmão. Isso é bênção. Quanto você ganha é bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18, ainda nos fala assim também, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Na parte de número 5, na parte 5 aí, na quinta parte, fala assim, ó, construa sempre, para preencher, construa sempre com a ótica da eternidade. Tudo quanto você for fazer, tudo quanto nós viermos a fazer, temos que fazer buscando, sabe, o que vai acontecer lá na frente. O que Deus tem reservado para mim. Mas não é fazer algo assim, não, eu vou fazer porque lá na frente Deus vai me dar. Eu vou fazer porque lá na frente Deus vai me abençoar. Mas tudo quanto você vier a fazer, construa sempre com a ótica da eternidade. O que eu fizer aqui, o que nós fizermos aqui, nós vamos apresentar diante do Senhor. Os irmãos lembram, isso um poema muito antigo, Mãos Vazias, né? Teve um período aí que o pessoal usava muito essa poesia, falava muito essa poesia, Mãos Vazias. E chegava aqui na frente e falava de Mirtes Matias, né? E recitava aí uma poesia. Então, um dia nós teremos que apresentar a Deus, ao Senhor Deus, tudo quanto nós estamos fazendo, tudo quanto nós fizemos aqui na face da terra. Não vai passar desapercebido, não está passando desapercebido os teus dias na face da terra pelo Senhor Deus. Ele está vendo tudo, cada segundo, tudo quanto nós fazemos. Deus, Ele sabe, Ele tem conhecimento, Ele está vendo. E sabe também o que poderá ocorrer em nossas vidas, Ele sabe perfeitamente. Então, queridos, construa sempre com a ótica da eternidade. E a palavra ainda nos diz, ainda nos fala assim, não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, em outras traduções fala muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Vou preparar-lhes lugar. Tudo quanto nós fizermos aqui na face da terra, o Senhor Deus já preparou para nós. O jardim do Éden foi preparado para nós. O Senhor Deus, quando fez todas as coisas, Ele fez pensando em cada um de nós. Nós queremos desfrutar das coisas boas quando nós chegamos em casa. Queremos desfrutar de uma boa água gelada. Queremos desfrutar de um banho gostoso. Queremos desfrutar de um alimento, uma alimentação saudável, uma alimentação gostosa, bem preparada. Sermos recebidos com carinho quando nós chegarmos em casa. Nós queremos tudo isso. Então, se nós queremos tudo isso, é porque nós fizemos alguma coisa para receber em troca. E é justamente com esse pensamento que nós temos que trabalhar, visando o que Deus tem preparado para nós, visando o que o Senhor Deus já fez por cada um de nós. A nossa visão tem que estar focada na eternidade. Thomas Brooks, ele diz o seguinte, tudo que fazemos é para a eternidade. Tudo que fazemos é para a eternidade.
Tudo que fazemos. É lógico que não imagine a casa que você está fazendo que você vai levar para a eternidade. Não estou falando a respeito disso. Mas tudo que nós fazemos como servo do Senhor, nós estamos fazendo já focando a nível de eternidade. Tudo que fazemos é para a eternidade. Tudo. Porque tudo tem um preço. Em João 10:10, estamos prestes a encerrar, a palavra nos diz dessa forma: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, construa sempre com a ótica da eternidade. João 14, versículo de número 6 fala: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é uma ponte. Por isso que é muito importante você estar falando do amor de Deus para a pessoa que está dentro da sua casa, que não aceitou a Jesus ainda. Vez por outra, quem tem na família, quem tem dentro de casa alguém que não é evangélico, não custa nada, escreva esse versículo: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Coloca de vez em quando assim na geladeira, onde a pessoa vai, no espelho lá no banheiro, coloca lá no espelho no banheiro. Compre algum objeto e deixa assim próximo a essas pessoas, no quarto dessa pessoa. Porque para que elas entendam que aceitando ao Senhor Jesus, elas estão sendo trabalhadas a nível de eternidade. Sendo trabalhadas a nível de eternidade. É difícil de entender, já encerrando, é difícil de entender uma pessoa que já aceitou a Jesus, mas não quer ser batizado. É difícil de entender. É difícil de entender. Uma pessoa que aceita Jesus, mas não quer ser batizada. Se é uma orientação do Senhor Jesus, se é um ensinamento do próprio Jesus. Pai, era uma dúvida: será que a pessoa realmente aceitou a Jesus? Ou se deixou levar pela emoção do lugar onde estava? E existem pessoas que ficam anos e mais anos protelando a nível de batismo. Anos e mais anos. Se é a orientação do próprio Senhor Jesus. Então tudo que nós viermos a fazer, façamos com um foco a nível de eternidade. Vamos ver se na próxima semana, eu não sei se todos pegaram folha, não sei se todos pegaram a folha, mas vamos ver se na próxima semana nós trabalhamos um pouco mais a nível de um crescimento. A igreja do Senhor Jesus está precisando de um crescimento. Mas não é, quando eu falo crescimento, não é crescimento numérico. Eu falo de um crescimento de ordem pessoal. Crescimento de ordem pessoal. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Tem irmãos aqui na igreja que não podem vir na escola bíblica dominical, mas no domingo às 5 horas da tarde está lá na sala comigo, vendo o estudo da escola bíblica dominical. Algumas pessoas que não têm condições de vir na escola bíblica dominical. Pastor, eu não tenho condições de vir na escola bíblica dominical. Essas pessoas têm vindo às 5 horas da tarde. Sabe lá o que é 5 horas da tarde? É você, homem, 15 para as 5, 15 para as 5 ele já está pronto. Banho tomado, já trocou de roupa. Mas para as irmãs não. Para você chegar aqui na igreja às 5 horas da tarde, você começou a se aprontar 4 ou 10 para as 4, quem sabe, para poder chegar aqui às 5. Então eu fico assim abismado com essas pessoas que chegam aqui, não pude vir na escola bíblica dominical, mas 5 horas estou lá com o Senhor. E eu tenho um enorme prazer de estar aprendendo, de estar crescendo contigo naquela lição que você faltou, naquela apostila que você não estudou. Vamos ver se na próxima quarta-feira o Senhor nos dá mais uma palavra para o nosso crescimento, não para o nosso entretenimento, mas para o nosso crescimento. Amém, irmãos?